Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Conversando Com, que vem hoje com um tema muito pertinente no momento que a gente está vivendo, né? A vida em família, certamente hoje é bem diferente do que ela era antes da pandemia. A gente mudou alguns hábitos, prioridades, expectativas, rotinas e, sem dúvida, contar com pessoas que conhecem esse universo nos fez vivenciar esse processo de uma forma muito mais leve. E uma dessas pessoas, com certeza, é Cláudia Bettini, que com seu Corujices, ela vem compartilhando suas experiências, ensinou brincadeiras, receitas, reciclagem, decoração, né? Deu dicas de compras, de entretenimento, educação online, visitou a infância de gente querida, nos fez reviver a nossa, né? E é por isso que Cláudia volta aqui ao Conversando Com para contar um pouquinho mais sobre isso com a gente. Obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, sempre um prazer. Muito bom te ter aqui de novo, viu? De verdade. Bom, mas vamos lá. Espera aí que acabou aqui. Vamos filar. Me diz assim, como é que tem sido viver esse momento na sua família, né? Todo esse processo, como é que tem sido, como foi e como está sendo? Eu acho que para todo mundo foi um turbilhão de emoções, né? É uma montanha russa que a gente vive, porque ora a gente tem esperança de que tem a luz no fim do túnel, vai começar a vacinar, e aí logo em seguida vai demorar, vai ser... E vem notícia, vem uma coisa bacana, não, vai ser, já termina, daqui a pouco vai, só ano que vem, não acaba nunca. Pois é, e aí a gente fica nessas incertezas, que é o que causa muita angústia, né? Muito. Porque a gente, por mais que a gente saiba que a grande certeza da vida é que nada é permanente, para algumas pessoas isso traz uma paz e uma libertação enorme. Mas para outras, para a maioria, traz uma angústia e um medo, porque não sabe o que vai acontecer. As mudanças acontecem o tempo inteiro. Então eu acho que um dos principais passos é aceitar que não é a gente não tem o controle e que tudo é dinâmico. Então, a partir do momento que a gente aceita isso, traz uma libertação, né? É o primeiro passo. E a gente viver o dia mesmo, viver o momento, o presente. Porque, realmente, quando a pandemia começou, a gente imaginou que eram 40 dias, que eram 3 meses. Acabou a semana em casa, daqui a pouco a gente volta. E foi crescendo esse prazo, né? E aí, a gente tá há mais de um ano assim, né? Então... a gente não tem como prever o que vai acontecer. Então a gente tem que realmente aproveitar, aceitar e viver da melhor forma. Então a gente pode aprender muito, quem tem criança em casa, pode aprender muito com eles. Porque eles se divertem com o pouco, né? Mas a gente também teve que ser suporte sem estar sabendo de onde buscar essa segurança, né? Eu te perguntava quais foram assim, as descobertas que você fez nesse período, né, de isolamento mais rígido, o que você percebeu que marcou e que ficou para sempre? Por mais que eu trabalhasse em home office muitas vezes, eu vivi minha casa de outra forma. E eu acho que todo mundo passou por isso, né? De viver home office, escola, tudo dentro do mesmo ambiente. Todos juntos. Então, assim, chegou um momento que nem dispositivo a gente tinha para que todo mundo estivesse online ao mesmo tempo. Mas eu acho que a gente também pôde curtir mais a nossa casa, organizar mais algumas coisas. Então, isso, para mim, foi uma vivência muito interessante, porque a gente pôde, de fato, estabelecer que lugar seria o home office separado do resto da casa. Porque antes a gente fazia o home office, mas não era assim um lugar institucionalizado, não era aquelas 24 horas, né? Então, acho que as coisas puderam ter uma organização melhor, a gente pôde vivenciar a casa de uma outra forma. Acho que todas as famílias passaram por isso. Tanto é que as reformas, as decorações estão aí. E o brincar. Porque muita gente começou a entrar em busca, né, de o que fazer com as crianças. Pois é. Deixa eu perguntar se você tem noção do quanto você foi suporte para outras famílias, para outras mães nesse momento. Eu comecei a fazer mais vídeos de brincadeiras e coisas por legislando em causa própria, como eu digo assim, porque eu precisava. Mas o feedback também me ajudou muito, porque tinha as horas de desânimo, que você não tá com cabeça, você tá preocupado, você tá
vivendo aquelas incertezas também. E aí, quando você recebe a mensagem de alguém dizendo, poxa, me ajudou, que bom que você postou isso lhe anima também. Então, eu acho que foi uma troca. Eu acho que eu posso ter ajudado, mas eu fui muito mais ajudada pelas respostas que eu recebia. Que legal. O Corujices, ele sempre foi muito referência, né, para muitas famílias que buscavam mais uma educação mais lúdica ou brincadeiras e tal. Mas você acha que nesse período de pandemia, terminou que isso chegou mais para outras pessoas? O que você acha a que se deve isso? Eu acho que a gente teve um movimento, né, de todo mundo ir muito pro digital. Uhum. E aí o Corujices tinha uma das coisas fortes, era a agenda cultural. Isso, é verdade. Que todo mundo ia lá buscar informação, né? E que era uma coisa muito presencial, de ir pro teatro, ir para uma contação de história. E aí tudo virou digital, né? Então, tudo parou, né? E aí tem que ser tudo digital mesmo. E o meu trabalho era muito voltado para o universo local, de Recife, Pernambuco, né? Uhum. E com o digital... Cresceu muito, qualquer lugar. E aí eu comecei a ter contato com artistas de outros estados, fiquei mais próxima de outros universos culturais, de outros lugares. Então, essa agenda digital, ela se tornou maior, dá muito mais trabalho. Mas também teve muitos ganhos, né, nesse ponto de vista. Muito mas ampliou o network e eu notei também que o engajamento nas redes aumentou muito, porque estava todo mundo presente ali no digital. E do ponto de vista profissional, o que esse momento ele trouxe para o Corujices e para você? Trouxe muita renovação, porque a gente vem, né, trilhando nossos negócios, todo mundo, de uma forma. E aí, com a pandemia, tudo ganhou uma lupa e ganhou novos significados, né? Você também deve ter passado por isso no seu momento profissional. Todo mundo parou para pensar. Parar para reavaliar, né? E, ao mesmo tempo, o propósito ganhou uma força maior. Então, tudo ganhou um novo significado. E aí, eu senti uma necessidade também de trazer essa renovação. Agora, em julho, que faz aniversário, o Corujices, vou lançar uma nova marca. Novo. Um site, vai mudar o site, porque vai ter nova paleta de cor. Eu senti uma necessidade de trocar essa roupa, de trazer com mais força o que eu realmente vi que era o propósito. Então, eu acho que é isso. O que era bom ganhou uma lupa, o que era bom você começou a ver que o que não servia. Então, eu acho uma peneira boa e o que ficou. Isso, e aí eu também comecei a enxergar mais essa necessidade da gente resgatar a nossa infância, a nossa criança, que é de onde vem a origem de nosso propósito. Tem uma frase muito linda que eu ouvi de um dos entrevistados, que eu comecei a fazer umas lives chamada Com Olhos de Criança, que era justamente para fazer essa relação da sua infância com a sua vida adulta. E é impressionante como tá na origem. O que acontece na infância não fica na infância. E essa frase que eu falei que eu vi é: o que a alma nasceu para ser. Nossa. Então, quando você faz o que a alma nasceu para ser, você percebe que a pessoa tem o olho brilha, né? O tempo passa de uma forma que você não vê. Então, a gente precisou muito desse resgate nesse momento. Tudo que fazia o olho brilhar, que fazia a gente sorrir de verdade, brincar de verdade. Então, acho que foi um momento que fortaleceu todos os nossos vínculos, todas as nossas certezas. Não é tudo tão ruim, né? Tem coisa boa que a gente pode tirar disso, né? Mas na tua família, né? Como foi essa... Muita gente sofreu muitas perdas, né? Como é que foi isso na sua família? Eu não tive nenhuma perda, graças a Deus, direcionada, assim, relacionada diretamente ao Covid. Entendi. Apesar de que, recentemente, eu perdi uma prima que era enfermeira e que ela teve infecção urinária. Mas está relacionado por quê? Porque muitos profissionais de saúde estão tendo problema sobrecarregados e não se cuidam tanto, e aí quando foi ver já teve uma onça. Então foi um efeito meio que colateral do Covid. Sim. Né? E pelo fato de você estar todo paramentado ali na linha de frente, você não tem muito tempo de ir ao banheiro. Então você realmente segura mais,
você toma menos água. Então, indiretamente foi uma perda assim muito significativa para a família, uma pessoa muito querida por todos, que cuidava de todo mundo. Então, assim, a gente teve que lidar com essa perda e outras perdas menores, né? Porque a perda da vida é a maior perda, e a gente vê aí 500 mil pessoas passaram por isso, né? Mas tem muitas outras perdas relacionadas, né? A perda de vínculos, as perdas de projetos, perdas profissionais. Então tem muita coisa relacionada, e aí a gente está lidando com um quadro de ansiedade, de tantas coisas, não só adultos, né? Crianças também. Muito mesmo. E aí tem um pouquinho de perda de saúde mental, né? Total! A gente sempre tá falando isso, né? Como é que a gente consegue esse equilíbrio? Porque a gente, tem que fazer suas atividades, tem que seguir, sua vida tem que seguir, mas será que com tudo que a gente tá vivendo, como é que a gente faz para manter todos os compromissos dessa forma? Um tempo, um período, a gente até se adapta, mas daqui a pouco a gente tá passando 2 anos nessa brincadeira, né? Tem um podcast que eu estava ouvindo recentemente, chamado Zencast. Zencast, acho que eu já ouvi falar. Que é sobre saúde mental. E aí um dos episódios que eu assisti era um psiquiatra falando que a ansiedade é a distância entre o que é real do que é ideal. E quanto maior essa distância, maior o quadro de ansiedade. Então eu acho que a gente idealiza muito o que a gente queria ou o que a gente imagina que os outros estão vivendo, e a gente começa a criar uma distância maior entre isso. E aí, se realmente, por exemplo, se está chovendo, está chovendo. Então, se a gente aceita a realidade e vive a partir dela, diz, o que eu posso fazer diante da chuva acontecendo? O que eu posso fazer de legal aqui? Como lidar com isso, né? Então, eu acho que a gente precisa realmente exercitar mais isso, de viver a realidade como a melhor forma de que está posta a vida, né? Exato. E sem idealizar tanto, porque às vezes os ideais nem são nossos, são absorvidos pelo que a gente vive, né? Ou alguém diz pra gente como tem que ser, a gente vai vivendo como disseram que era pra ser, né? E muitas vezes nas redes sociais, o meu trabalho muito nas redes sociais, as pessoas imaginam que porque eu tô ali tentando colocar as pessoas pra cima, mostrando que eu vivo só flores, só alegria, só arco-íris, né? E na verdade todo mundo que está ali quer trazer algo positivo para os outros. Isso não quer dizer que não existe o negativo. Exato. E aí, para algumas pessoas, pode causar uma certa angústia. Poxa, porque minha vida não é daquele jeito. É verdade. Então, tem outra frase legal que é: não compare o seu bastidor com o palco de ninguém. É verdade. Bom, para a gente encerrar, queria saber quais são os novos projetos que você tem pensado para o futuro. O Corujice está entrando nessa nova fase que eu falei, né? Que a gente vai trocar de roupa, vai trazer uma marca nova com as paletas de cores. Tá muito lindo tudo. E uma fase também de muita produção. Então a gente tá fazendo muita coisa externa, começando, retomando, com todos os cuidados, com todos os protocolos, mas trazendo o lúdico para outras empresas, outros espaços, para expandir essa cara do Corujices também. Que bom, ansiosa para ver tudo isso, viu? Queria te agradecer mais uma vez, né? Eu sempre tô aqui acompanhando, sou super fã do teu trabalho, acho que você realmente faz muita diferença na vida de muita gente, isso é muito legal, tá? Eu também, sempre com um capricho, quando eu sei que é a Andréa Leal que tá assinando, eu já sei que tem cheirinho, tem... A gente gosta. Obrigada, viu? É isso, eu acho que é sempre muito bom conversar com a Cláudia, ela sempre vem com muita ideia bacana. Se vocês não conhecem o Corujices, vão lá, pesquisem, que é muito legal, tá? E a gente se vê na próxima quarta, como sempre, tá bom? Até logo!